Começa agora o programa Fernando Filho 40. Por isso eu voto na esperança, voto no amor, voto no trabalho, voto de valor. 40 pra mudar, é só confirmar. Fernando Filho eu vou votar. Por isso eu voto na esperança, voto no amor, voto no trabalho, voto de valor. 40 pra mudar, é só confirmar. Fernando Filho eu vou votar. O transporte público de Petrolina é um pesadelo para quem precisa do serviço. São poucos ônibus que demoram para passar e são velhos. Comparada com outras cidades do Brasil com população equivalente, a nossa frota é muito pequena para dar conta das necessidades da nossa gente. As empresas que operam em Petrolina só circulam nos locais que têm muitos passageiros e a população inteira é prejudicada. Bairros onde não existem linha de ônibus e veículos lotados causam um grande desconforto para você. Ainda não amanheceu, mas para Isaneide já é hora de sair de casa. Ela segue com o filho de 5 anos ainda dormindo nos braços e percorre quase 2 quilômetros a pé até a parada de ônibus mais próxima. É difícil, né? Sair tá um pouco escuro e tenho medo, mas tenho que sair. Quando Isaneide chega no ponto de ônibus, já é dia. Isaneide mora aqui, na Vila Eulália. Neste, como em outros tantos bairros da cidade, ônibus é coisa rara. Com quase 300 mil habitantes, Petrolina conta com uma frota de apenas 63 ônibus, um número muito pequeno se comparado ao de outras cidades do mesmo porte. De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos, em Palmas, no Tocantins, a frota é de 161 ônibus para 228.332 habitantes. E em Vitória, no Espírito Santo, são 343 ônibus para uma população de 327.801 habitantes. Além de poucos, a maioria dos ônibus que circulam em Petrolina é de veículos velhos e desconfortáveis. Rapaz, é péssimo. Não tá bom não, você tá vendo aqui a situação. Como é que a senhora vai caber aí dentro? Tem que caber. Mesmo que seja imprensada, mas tem que me caber. Vai entrar, amiga? Oh, que é o jeito, mulher. Eu tenho um menino pra pegar na escola. Esse aqui quebrou no meio do caminho. Além da demora, a gente pega um demorado e quebra o ônibus. Novos ônibus e velhos problemas, porque continua a mesma coisa ou talvez pior. A Prefeitura não dá a devida atenção ao grande problema que é o sistema de transporte público da nossa cidade. Nos últimos 4 anos, a Prefeitura não se movimentou para melhorar. Agora, às vésperas da eleição, promete novos veículos e pintura dos velhos, o que não resolve o problema de quem precisa do serviço. A solução do problema dos ônibus em Petrolina é na gestão. Precisamos ter mais veículos. O aumento da frota é fundamental para quem mora nos bairros mais afastados ou menos populosos. Quero assumir aqui um compromisso com você. Na Prefeitura, o transporte público terá mais veículos. As empresas serão fiscalizadas e implantaremos um sistema de passagem única que vai permitir que você pague um único bilhete para chegar ao seu destino, mesmo tendo que trocar de ônibus. Fernando Filho vai implantar novas linhas e adquirir novos ônibus que serão operados pela Prefeitura. Esses ônibus farão viagens semi-expressas com menos paradas, reduzindo o tempo de espera nos bairros. A linha azul vai passar pelos bairros Dom Avelar e José e Maria. A linha vermelha pela Coab 6, Rio Corrente e São Gonçalo. A linha amarela pelo João de Deus e Jardim Amazonas. E a linha branca pelo São Gonçalo e Coab Maçangano. A integração entre linhas será feita para que você possa, com uma única passagem, trocar de ônibus de acordo com a sua conveniência. Vão ser construídos terminais com bilhetagem para reduzir o tempo de embarque nos ônibus, diminuindo também o tempo das viagens. Mais ônibus, novas linhas, terminais de bilhetagem e bilhete único. São propostas de Fernando Filho para resolver o problema do transporte público de Petrolina. A criação de novas linhas operadas pela Prefeitura é a garantia de que o transporte público em Petrolina vai, de fato, atender bem a população. Com a passagem única, você vai poder se deslocar de um bairro para outro sem precisar pagar mais por isso. Tenho a convicção de que esse é o papel da Prefeitura. Por isso, além de criar essas novas linhas integradas, iremos cobrar que as empresas que hoje operam em nossa cidade também façam a sua parte. Iremos fiscalizar e cobrar para que a cidade tenha mais ônibus,
e que eles estejam bem conservados e que todos os bairros sejam atendidos. 40 é Fernando Filho. A ação foi durante a madrugada. Este homem foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja no centro da cidade, pichando a fachada com a frase E40. Na mesma madrugada, o viaduto Barranqueiro e o monumento da Bíblia Sagrada também foram pichados. O caso foi parar na polícia. Testemunhas reconheceram o pichador. De acordo com a polícia, não há dúvidas de que se trata de Antônio Ozanam Couto Filho, conhecido como Tonho Lócio. Ele é funcionário da clínica Instituto de Olhos Vale do São Francisco, que funciona dentro do shopping da cidade. As testemunhas que reconheceram Tonho Lócio garantiram que ele trabalha na campanha da coligação Pra Frente Petrolina, pela reeleição de Júlio Lócio este ano. Tem uma ligação profissional porque, segundo constou pelas investigações, ele trabalha em uma clínica pertencente ao prefeito. O laudo do Instituto de Criminalística aponta que a tinta usada nas 3 pichações é a mesma. Tonho Lócio foi intimado para prestar esclarecimentos à polícia. De acordo com vizinhos da casa onde ele mora, na Vila Eduardo, ele não foi mais visto depois do episódio. Tonho Lócio continua sendo procurado pela polícia. Uma campanha política às vezes faz com que adversários tenham atitudes que não são compatíveis com a grandeza da nossa cidade. Ao longo dessa campanha, boatos foram espalhados, fizeram ataques, falaram calúnias e agora, numa ação absurda, até picharam a cidade para confundir o eleitor. Um desrespeito à Petrolina. Quero convidar o meu adversário para fazer uma campanha limpa, baseada em propostas e preocupada em melhorar a vida das pessoas que vivem em Petrolina. Uma campanha de respeito, principalmente a você que está me ouvindo e sabe muito bem quais são os verdadeiros problemas de nossa cidade. Nós precisamos melhorar o atendimento da saúde, aumentar as equipes do Programa Saúde da Família e facilitar a marcação de consultas. Nós precisamos de um transporte público de qualidade para a nossa população, com ônibus novos de verdade. Nós precisamos dar apoio ao povo do Sequeiro, que tantas vezes é esquecido pela Prefeitura. É essa a campanha que nós vamos fazer, por respeito a você e a Petrolina. Fala aí, um espaço onde você pode dar a sua opinião e ouvir a opinião de Fernando Filho sobre temas do nosso dia a dia. O assunto de hoje é transporte público. Petrolina é uma cidade extensa, com muitos bairros. Mas será que o transporte público atende bem a toda a população? Fala aí. Eu moro na Vila Eulália e lá o ônibus passa a cada 2 horas e dia de domingo não passa. Só que eu queria saber quais são as propostas para melhorar isso. Primeiro a gente tem que reestruturar o sistema de transporte de Petrolina. Só para te dar uma ideia, hoje nós temos concessão para 63 ônibus e não tem 63 ônibus rodando. Deve ter algo em torno de 40, 45 ônibus. Nós temos muito pouco ônibus, a gente precisa ter primeiro mais linhas. E depois os ônibus que a gente tem, ou eles são muito velhos, ou os melhorzinhos que tem rodando, quando passam superlotados. Mas o problema que você está falando da falta de linha é justamente por conta da falta de número de veículos. E aí é papel da prefeitura, da empresa de trânsito municipal, de poder primeiro ampliar a oferta, seja para as empresas que já têm a concessão, ou seja para abrir uma concessão nova, para que outras empresas possam vir a explorar, e aí a gente cumprir realmente que essas empresas elas possam passar no itinerário combinado. O ônibus, por exemplo, que faz linha para o Dom Avelar, ele passa em vários bairros. Os ônibus sempre, na sua maioria, são superlotados. Mas o problema é que a oferta ela não é regular e ela não é constante, então quando tem um, todo mundo já entra logo para poder aproveitar aquilo. Temos que olhar também que vamos ampliar mais ônibus, né? Mas como vai ficar o trânsito? Por causa que o trânsito já está muito engarrafado, porque o ônibus também, ele anda lento. Uma coisa complementa a outra. Primeiro é a infraestrutura. Tem que investir em novas avenidas e duplicação das já existentes. Só para te dar um exemplo, a última grande avenida na parte central de Petrolina que foi duplicada foi a Honorato Viana, ali na frente da Feira da Coab Maçangano. O assentamento que eu moro hoje, a gente conta com uma besta 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Os outros dias, se você quiser, você tem que pegar uma carona no transporte escolar. A gente tem que ver essa questão da distribuição do transporte alternativo, do transporte complementar, como chamam, mas a ideia é a gente poder garantir pelo menos uma linha frequente, diariamente, para cada localidade da nossa cidade. Não só na área rural, que é um problema,
mas também na área urbana, porque tem muito bairro aqui em Petrolina que não tem uma linha regular de ônibus. Esse foi o Fala Aí de hoje. Opine você também na fanpage Fernando Filho 40. Fala aí! Fernando eu conheço. Ele alia tradição, competência e dinamismo. Ele se credenciou como um parlamentar atuante, sempre atento aos interesses de Pernambuco. Fernando Filho, meu colega na Câmara dos Deputados, um grande deputado que tem trabalhado pelo Brasil, por Pernambuco e principalmente por Petrolina. Eu estou feliz de ver que Petrolina vai dar oportunidade a um jovem, talentoso político preparado governar esta cidade e ter um amigo como ele tem no governo do estado para ajudá-lo, e ter Fernando lá em Brasília ao lado de Dilma para fazermos uma grande articulação a favor do povo de Petrolina. Ele, na realidade, está pronto, animado e desafiado a fazer a melhor de todas as administrações. E tem as condições para isso. Tem a juventude, tem a experiência, tem a garra, tem a ousadia e vai contar com o apoio de muita gente que torce pelo sucesso dele. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, as crianças de Petrolina vão fazer a festa na Praça da Catedral. Grande encontro das crianças por amor à Petrolina. Muita diversão, alegria e oficinas educativas. Neste sábado, 9 da manhã, na Praça da Catedral. 40 é coração. O futuro começa quando a gente quer buscar uma vida melhor. E é com força e coragem que a gente diz 40 eu já sei de cor. Fernando Filho, 40, força da renovação. É coragem de um jovem trabalhador, 40 é voto de valor. Fernando Filho, 40, força da renovação. É coragem de um jovem trabalhador, 40 é voto de valor. Petrolina merece tudo de bom. 40 eu aumento o som. Com Fernando Filho de coração, meu voto é de renovação. Diga lá, Fernando Filho, 40, força da renovação. É coragem de um jovem trabalhador, 40 é voto de valor. Fernando Filho é 40. Termina agora o programa Fernando Filho 40.